Vamos começar pelo RCM. Quais são as visões que o RCM tem aí por algumas referências? John Mowbray, dentro do RCM na indústria, ele é o cara. Mas vamos lá. Um processo utilizado para determinar os requisitos de uma manutenção de qualquer ativo físico em seu contexto operacional. Isso leva a gente a pensar em alguns pontos. Eu estou conservando o ativo, conservando a função do equipamento. Ponto que a gente vai discutir na sequência. O que a Naval Air System Guideline diz? É um processo analítico para determinar os requisitos de manutenção preventiva, preventive maintenance, identificar as necessidades tomar outras medidas que garantam a operação segura e rentável no sistema. Então, olha o termo rentável, olha o protagonismo, olha como que a manutenção pode vir aí ser um agente transformador dentro da indústria, né, dentro do negócio. Newby Bloom, o que ele diz? Conjunto de tarefas com base em uma avaliação sistemática que é utilizado para desenvolver ou otimizar um programa de manutenção. A análise RCM incorpora também a lógica de decisão para determinar a segurança e consequências operacionais de falhas. Identifica mecanismos responsáveis por essas falhas. Ele dá uma luz para a categorização do efeito da falha, né? Como eu falei lá atrás, você tem falha oculta, falha evidente, você tem ações de manutenções, tarefas de manutenção distintas, né, para cada um desses tipos de falhas que o Newby Bloom está falando aí nessa afirmação. Porém, gosto muito do que o Mowbray fala. Okay? Dica, RCM2, vai ter até a capinha do livro ali no slide que eu indico para vocês. A RCM é uma revisão altamente estruturada no sistema que foca na preservação da função do equipamento, pessoal, e não a preservação da máquina. Isso, quando a gente fala, pô, professor, mas eu estou preservando a máquina ou estou preservando a função dela? Quando a gente tende a pegar, você focar em preservar a máquina, você vai ser muito mais conservador. E há uma tendência que você venha a exagerar um pouco na manutenção. Eu até costumo dizer, tem um exemplo que eu passo no curso de análise de dados de vida. Então, se o dinheiro é limitado, você tem uma frota com 10 equipamentos, no período de 2 meses, o dinheiro não tem problema, você tem que garantir 100% de disponibilidade. Quantas peças você vai comprar? O cara fala, pô, se eu tenho dinheiro ilimitado, eu tenho 10 equipamentos, compra 10 peças. E no final das contas, você trabalhando com 95% de certeza, no pior cenário, você teria que ter 3 peças. Então, eu estou preservando a função de ter a minha confiabilidade. Então, pessoal, é uma diferença muito grande quando a gente fala de preservar a função e de preservar a máquina. Se você preservar a máquina, uma máquina que tem redundância, você vai dar manutenção igual para ela. Faz sentido isso? Agora, quando você preserva uma função, eu posso me dar uma característica de colocar mais manutenção nessa máquina ou na outra. Se você preservar a máquina, eu vou fazer a mesma coisa para os dois. E às vezes a gente sabe que os recursos não são ilimitados na empresa, né? A gente tem que ser protagonista, a gente tem que otimizar custo. Então, essa tônica de você olhar para preservar a função versus preservar a máquina, dão uma coleção de atividades e tarefas em dimensões bem diferentes. Falando aqui, a RCM é uma análise que proporciona aí um quadro estruturado para analisar as funções de falhas potenciais, também bem como os bens materiais, estoques, entre todos os recursos, ok? E esse a gente sempre buscar o custo otimizado. Lembrando, estamos preservando a função do equipamento. O RCM tem esse foco, tá, pessoal? Vamos lá para 7 perguntas, pessoal. Primeira coisa, quais são as funções? Ou seja, para que nasceu aquele ativo? Para que nasceu aquele britador? Para que nasceu aquele caminhão? Para que nasceu uma bomba? Para que nasceu aquele motor? Né, um compressor? Qual que é a função dele? Transportar minério a 200 toneladas em trechos que podem variar de 10 quilômetros, uma velocidade de 30 km por hora. Isso é a função dele, ou seja, qual que é a razão dele existir. De que forma ele falha ao realizar essa função, ou seja, as falhas funcionais. Eu costumo dizer que é o não mais a função, ou seja, não bombear, não transportar minério, não realizar a função que ele tem que fazer, ou seja, verbo, objeto, padrão de desempenho seria a função. Não, mas a função é uma forma de você declarar a falha. Estou sendo direto ao ponto aqui em algumas coisas, tá, pessoal? O que causa cada falha funcional? Respondendo aí a terceira pergunta, o modo de falha, ou seja,
Aqui eu gosto de colocar uma palavrinha, travamento do rolamento devido à falta de lubrificação. Então, você vai dizer o que você enxerga ali como sintoma básico devido a alguma coisa. Lembrando, a dica aqui do modo de falha, você tem que declarar esse modo de falha ao ponto que eu consiga selecionar uma tarefa de manutenção para ela. Lembra que eu falei que o RCM ele tem como foco justamente eu ter todas as minhas tarefas de manutenção atrelado ao modo de falha? Então, não coloca motor queimado. Motor queimado por quê? Perda de isolamento, bobinamento perdeu o verniz, curto-circuito, o que foi? Foi um afundamento de tensão que gerou, pode ter mudado alguns parâmetros do inversor de frequência, aumentou a corrente, enfim. Então, declare o modo de falha, maneira pela qual o equipamento falha. Então, coloque aí o defeito devido a alguma coisa. Tá bom? É uma boa prática que, ao longo da minha experiência, aí, faz com que você tenha um bom modo de falha descrito. Em sequência, o que acontece quando cada de falha ocorre? O efeito, eu enxergo barulho, ruído, fumaça, cheiros. Declare o efeito local. O que está acontecendo ali na hora? O efeito superior, eu tenho um vazamento, eu tenho um aumento de temperatura. Superior, a máquina para. O que acontece no final? Para a produção. Então, toda vez que você for fazer um efeito de falha, descreva o efeito local, superior e final. Uma boa dica aí para você escrever um efeito da falha. Qual a importância de cada falha? A consequência dela? Ela tem impacto financeiro? Ela tem impacto operacional? Ela tem impacto em segurança e meio ambiente? Por quê? Tendo impacto em segurança, você vai ter outros tipos de tarefa. A falha oculta é evidente? Se a falha for oculta, e você, para mitigar, você tem que fazer um teste, por exemplo, sistema de incêndio. Né? Você tem que testar ela. Então, a falha oculta, você tem que... outro tipo de tarefa. Então, essa mostra a consequência da falha. O que pode ser feito para prever ou prevenir cada tipo de falha? Aí que você vai dizer, base. Primeira coisa que a RCM te fala, dá para fazer com base em condição? Primeira pergunta. Né? Você tem uma matriz de decisão, lógico, um curso de 24 horas, a gente está falando num slide, né? Mas é possível aplicar técnica de base condição? Entenda a base condição: preditiva, sensitiva, termografia, vibração, análise de óleo. É a primeira coisa que o RCM vai te jogar. Não dá para fazer, porque para eu coletar essas informações, vale a pena trocar preventivamente. Então, não é viável fazer base condição. Então, dá para fazer uma preventiva? Dá para fazer uma tarefa de recondicionamento? Eu consigo... ali trocar uma vedação e restabelecer para a condição, vamos dizer, mais próximo do novo, né? Seria um reparo. Não, você tem que trocar a peça como um todo. Então, você tira o conjunto de rolamentos, você tira a vedação, você tira anel, você tira toda a parte ali de trava do rolamento, enfim. Então, o RCM traz esse ponto aí. E se eu não conseguir fazer base condição, se eu não fazer reparo, se eu não aplicar, lá tem outras perguntas, né, do RCM, dá para aplicar limpeza, lubrificação, uma série de coisas, não dá para fazer nada, eu preciso modificar o item. Essa é a 7ª pergunta. Então, pessoal, o RCM, um resuminho dele, do que é as perguntas, são essas aí.